Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos até a cidade de Valinhos, ali pertinho de Campinas, pertinho de Vinhedo, lá Ana Lia Brasil vai conversar com a gente da Irmã Vera Cruz, que é um livro de Chico Xavier, e também da Casa de Caridade Irmã Vera Cruz, que fica na cidade de Valinhos. Seja bem-vinda, Ana Lia. Agradeço por essa oportunidade de ter o momento de falar sobre Vera Cruz, sobre a nossa Casa de Caridade Irmã Vera Cruz e sobre o livro, né, de Chico Xavier, cujo título é Irmã Vera Cruz. Ana Lia Brasil, vamos falar um pouquinho de você. Vai, Ana Lia Brasil por Ana Lia Brasil. Fala de você pra gente. Então, Damião, eu sou gaúcha, de Bagé, uma cidade que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai, né? Então, eu vim de Porto Alegre para Valinhos há 8 anos, né? Chegando aqui, eu procurei uma casa espírita para trabalhar, né? E visitando várias casas, aí encontrei a Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. Eu e minha irmã, que somos as únicas espíritas da família, né? E nós estamos, então, na casa desde então. Lia, Ana Lia, vamos falar um pouco, então, desses trabalhos, né? Vamos começar falando, então, primeiro, do livro de Chico Xavier, o Irmã Vera Cruz, o livro de Chico Xavier. Este é o livro, viu? Esse livro foi escrito... ele só teve uma única edição, ele foi publicado em 1980, né? E com uma tiragem inicial de 15 mil exemplares, ele só é encontrado nos sebos, né? Só aí, só nesses lugares. E ele foi editado pelo Instituto da Difusão Espírita de Araras, não é? Ele tem o prefácio de Emmanuel, um pequeno prefácio muito importante, falando sobre Vera Cruz, e ele teve autores que foi o Francisco Cândido Xavier, referente às 7 psicografias, as 7 mensagens recebidas por Chico Xavier de Vera Cruz para sua irmã Milza. E também pelo autor Elias Barbosa, né, que é o biógrafo de Chico Xavier, e grande amigo de mais de 50 anos, e a própria Vera Cruz Espírito, né. Esse livro, ele é dividido em 2 partes, então ele é muito curioso, né, despertou a minha curiosidade. Porque assim, Damião, quando eu cheguei, e amigos, né, quando eu cheguei na Casa de Caridade de Vera Cruz, eu sou muito curiosa, né? Geralmente as casas espíritas têm nomes de vultos espíritas conhecidos, mas essa casa tinha um nome, Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. E eu queria saber quem era Vera Cruz, né? E todo mundo dizia, Vera Cruz foi irmã da Dona Milza, que pediu o espírito para que fundasse a casa. Só que eu, muito curiosa, fui saber, nossa, que interessante, né? Quem é esse espírito, né? Quem é? Então, eu fui atrás, pesquisando, fui buscando várias referências, e uma das principais referências, claro, foi esse livro, das mensagens, né, de Vera Cruz, e ali eu fui descobrindo muitas coisas curiosas e interessantes sobre esse espírito, né. Então, esse livro, ele divide-se em 2 partes. Na primeira parte contém todas as mensagens, né, de Vera Cruz à sua irmã, através da psicografia de Chico Xavier.
Vejo que essas mensagens foram recebidas no período de 76 até 82, então foram 5 anos, né? E na segunda parte do livro, faz referência a São Francisco de Assis. O Elias Barbosa, curiosamente, pesquisando, ele resolveu falar alguns lances sobre a vida de São Francisco neste livro. Por quê? Conforme o próprio autor escreve no livro, ele diz o seguinte, que faltava a sua inclusão na obra mediúnica de Chico Xavier, não havendo melhor oportunidade para fazê-lo do que agora por tratar-se de um espírito, ao que tudo indica em suas mensagens, ter sido irmã da Ordem das Clarissas ou ligada à Ordem terceira em diversas existências pregressas. Então, Elias Barbosa faz o link, né, de Vera Cruz com São Francisco de Assis. E nas minhas pesquisas eu encontrei esse livro sendo oferecido em sebos de Portugal, de vários estados do Brasil e da Espanha. Então, veja que o Elias Barbosa, né, teve essa sensibilidade de fazer essa pesquisa também, ele, percebendo que em todas as obras mediúnicas de Chico Xavier, que são mais de 400 livros, não tem uma referência sobre São Francisco de Assis. Ele quis fazer essa homenagem, então, aproveitando o que disse a própria Vera Cruz, numa das mensagens, que ela e a dona Milza, sua irmã, tinham sido irmãs clarissas, né, em outras encarnações. É interessante que se fale que existiu uma 8ª mensagem. Também nas minhas pesquisas eu encontrei uma 8ª mensagem que foi uma psicografia do médium Alberto Fernandes, de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Vejam só. Nessa mensagem, de fato, né, ela foi publicada no jornal A Nova Era, que é uma fundação espírita da entidade Allan Kardec, de Franca, do interior de São Paulo. Fiquei eu curiosamente pensando, nossa, até então, só existiam as 7 mensagens publicadas neste livro, né, através de Chico Xavier. Mas veio essa 8ª mensagem, que também traz as características idênticas, né, a forma de escrever, de se posicionar, como de fato sendo do espírito de Vera Cruz. Esta mensagem foi escrita no dia 3 de maio de 1982, né? Portanto, e assim, até onde eu sei, essa mensagem deste médium de Ponta Porã não chegou até as mãos da dona Milza, aqui em Valinhos. Mas essa mensagem chegou às mãos do filho, porque Vera Cruz teve um filho, sim, filho único, Mauro. Chegou essa mensagem às mãos de seu filho 43 anos depois de ser psicografada. Inclusive, eu peço aos ouvintes e aos telespectadores, se alguém souber algum contato deste médium, Alberto Fernandes, de Ponta Porã, eu peço a gentileza que entre em contato comigo, porque nós estamos fazendo uma pesquisa para sair um livro sobre Vera Cruz e a Casa de Caridade, Irmã Vera Cruz. Nós gostaríamos de saber qual a ligação de Vera Cruz com este centro espírita, com este médium. Aproveitando, eu gostaria de dizer que chegou até nós também manifestações desse espírito de Vera Cruz em outras casas espíritas de outros estados brasileiros, né? Inclusive, tem o testemunho de uma moça chamada Dione Damasceno, de Recife. Inclusive, ela autorizou, né, que fosse falado isso, onde ela deu o testemunho dela, que ela, como médium,
que trabalhava num centro espírita de Recife, uma médium, né? Num trabalho de cura, se manifestou um espírito que se identificou como Vera Cruz, fazendo parte da equipe espiritual que trabalhava nesse centro espírita de Recife. E ela, inclusive, esse espírito dizia que ela, Dione, tinha uma ligação, não é? Com Vera Cruz. Elas nunca tinham ouvido falar sobre esse espírito. E aí, ela pesquisando, descobriu que existia um livro. Leu o livro, descobriu que existia um centro espírita com este nome, né? E aí ela veio até Valinhos para conhecer o centro e dar o seu testemunho deste espírito que se apresentou na época, à sua casa espírita, dizendo ser um espírito que trabalhava com as entidades no socorro aos enfermos. Também tem um relato do Sérgio Miranda, do Rio de Janeiro, também um trabalhador espírita do Centro Espírita Frei Fabiano de Cristo, do Rio de Janeiro, onde ele foi atendido em uma ocasião em sua casa, após uma cirurgia bastante delicada, uma cirurgia cardíaca, bem extensa, bem importante, né? Onde ele foi socorrido em momento de grande dor física, de grande aflição, por este espírito que se identificou como Vera Cruz. Eles, nesta casa, nunca tinham ouvido falar desse espírito, Vera Cruz. Ele também, buscando informações, descobriu o livro, descobriu a casa e esteve nos visitando recentemente, o ano passado, dando seu testemunho, onde ele foi atendido por esse espírito e foi curado. Sim, atestado pelos médicos da época, não é? Que após ele ter feito essa cirurgia de ponte de safena bastante grande, extensa, ele tinha recebido um atendimento espiritual do qual os exames, né, demonstravam isso, que existia uma cicatriz ali, como se ele tivesse feito uma segunda cirurgia. Então, vejam bem. E aí, ficamos nos perguntando, quem é Vera Cruz? Né? Vera Cruz Teixeira Leitão era a quinta filha caçula, né, de um casal chamado Antônio Leitão e Ambrosina Teixeira. Vera Cruz nasceu no dia 3 de maio de 1926, num vilarejo, onde tinha uma estação ferroviária, um armazém, a igreja e poucas casas, perto de Matão, no interior de São Paulo. O seu pai era o responsável, né, pela estação de trem na época. Desde pequena, ela já manifestava algumas coisas diferentes, né, que possuía algumas coisas diferentes com ela. Ela vinha de uma família católica, né, praticante. Depois o pai de Vera Cruz, o seu Antônio Leitão, faleceu, desencarnou quando Vera Cruz tinha apenas 10 anos de idade, ficando a sua mãe, Ambrosina, viúva e responsável por educar e cuidar de 5 filhos naquela época difícil, né? Década de 20, nós estamos falando. Aí vencendo, né, os empecilhos, as dificuldades familiares todas, vamos encontrar Vera Cruz já casada, morando em São Paulo, capital. Seu esposo, Arnaldo Bertoni, era um protético, era um funcionário público de São Paulo, onde Vera Cruz era uma dona de casa, simples, uma esposa e uma mãe amorosa de seu filho único, Mauro Leitão Bertoni. Era uma dona de casa que gostava de fazer bolos, doces, né? Morava num sobrado da Vila Portuguesa, que fica no bairro da Liberdade, em São Paulo, capital.
E ali ela já começou a manifestar já os seus dons mediúnicos, não é? Porque Vera Cruz, ela enxergava, ela tinha sonhos premonitórios, ela via os freis franciscanos à sua volta, ela ouvia as ossanas, as louvações, as canções dos freis franciscanos a Jesus. E ali ela começou a ter a sua experiência maior, onde ela recebeu de presente de uma de suas irmãs mais velha, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Vera Cruz nunca frequentou uma casa espírita, sendo ela católica, sendo ela tendo uma fé fervorosa. Começou a ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre demonstrando no seu fervor religioso uma intimidade, uma conexão muito grande com São Francisco de Assis, com Jesus, né? Vera Cruz, desde a infância, ela sofria com problemas visuais, né? Até na fase adulta evoluir para uma catarata bem importante, uma miopia bem avançada, onde foi necessário ela passar por uma cirurgia para resolver esse problema, né? Só que aí ela teve um problema com anestesia, o que a levou a ficar em coma. Na época, em 1975, a sua irmã Milza, que era muito unida a ela, que era próxima a ela, embora ambas tivessem uma diferença de 5 anos, né, de uma para outra, eram muito próximas. Né? Existia um sonho, um pedido, um sonho entre elas. Vera Cruz tinha já esse sonho, essa vontade de morar em Valinhos, de vir morar em Valinhos, e aqui abrir com a sua irmã uma casa de socorro e assistência às crianças pobres da cidade. Então, esse sonho já existia, né, entre elas. Só que com essa cirurgia e essa questão toda dela ficar em coma, na época, a sua irmã Milza estava viajando a passeio com um casal de amigos, o seu esposo. Ela estava em Tóquio, no Japão, quando a sua irmã Vera Cruz desencarnou, né? No dia 30 de maio de 1975, em São Paulo. Quando Dona Milza chegou de volta, recebeu a notícia lá no Japão e conseguiu retornar, Vera Cruz já havia sido sepultada, né? E ela, muito depressiva por não ter podido se despedir da irmã, e ainda surpresa com aquele fato da irmã ter morrido aos 49 anos, bastante jovem, deixando um filho de 11 anos, né? Um marido, deixando a mãe idosa, os irmãos todos. Ela estava inconsolável. E aí um amigo da família, um amigo do seu esposo, Hélio, o senhor Rodolfo Meyer, um espírita daqui de Valinhos, visitando o seu amigo e a esposa, levou as palavras de consolo que só a doutrina espírita, né, com respeito às demais religiões, mas só a doutrina espírita nos faz pensar nas perdas de entes queridos de uma maneira diferente, né? Não aquela despedida definitiva, mas somente um até breve, com a esperança do reencontro futuro no plano espiritual. Dona Milza, então, teve contato com a doutrina espírita pela primeira vez. E esse amigo sugeriu a Dona Milza que fosse até Uberaba. Fazer uma visita até o Chico Xavier e até o grupo da prece, né, em Uberaba,
para ver se recebia uma mensagem da sua irmã. E assim foi. Dona Milza foi, sozinha, a Uberaba. Chegando lá pela primeira vez, ela tentou o contato com Chico Xavier, falar com ele, não sendo possível falar, pela quantidade, o número de pessoas que tinha, né? Como sempre. Mas ela então ficou para a sessão mediúnica da noite, de psicografias, onde ela recebeu, então, a primeira psicografia de Vera Cruz, sua irmã. E aí nós estamos falando num período de 3 meses apenas, do seu desencarne ao recebimento da mensagem. Então, aí já se percebe algo de diferente. O espírito, após 3 meses de desencarne, já dá a sua primeira comunicação. Isso foi no dia 5 de setembro de 1975. Ela faleceu em maio, em setembro sua irmã recebeu a mensagem. E ali foi. Foram 7 mensagens. Então, aquilo que parecia o fim de tudo, de um sonho, de uma ideia, de abrir uma casa de atendimento às crianças pobres da cidade de Valinhos, né? Das crianças necessitadas, não só as crianças, mas os adultos também. O que parecia, o que representava, o que poderia ser o fim de um sonho, foi o início de tudo. Foi o início de tudo. Ali começou. Através das mensagens. E é para se dizer também que na primeira mensagem que o Chico Xavier recebeu de Vera Cruz, ele comentou depois com o Bacelli, que estava ao lado dele, com outro médium também que estava ali à mesa, que esse espírito que tinha se comunicado é um espírito de muita luz, que iluminou todo o centro, todo o grupo da prece. Não é? E o Chico também referiu que Vera Cruz havia sido recebida na espiritualidade por nada mais, nada menos que o Frei Fabiano de Cristo. Ela, nas mensagens, ela dá a entender de forma muito sutil, mas Chico Xavier confirma isso, né? E fala para os amigos que estavam ali, os outros médiuns, né, que estavam ali, que foi nada mais, nada menos que o Frei Seráfico, Frei Fabiano de Cristo, não é? Nas mensagens que Vera Cruz, então, escreve à sua irmã nesse período de 5 anos, antes vamos voltar um pouquinho como é que tudo começou, como é que a Casa de Caridade começou, né? Então, começou com o desencarne de Vera Cruz, começou com as mensagens à sua irmã, começou com o pedido que sua irmã faz à Vera Cruz. Porque Chico Xavier depois convida a Dona Milza, mais adiante, né, para acompanhá-lo num bairro que ele visitava frequentemente em Uberaba, onde à tarde ele entregava pães, né, e alimentos, e fazia uma preleção, fazia uma oração, fazia uma pequena palestra para todos que estavam lá, levando o Evangelho de Jesus a todos que estavam lá no local. Era um terreno de chão batido, muito simples, né? Que tinham árvores, e ali as pessoas ficavam em pé. E o Chico Xavier também. Eu tive a oportunidade de conhecer esse local, né? Em 1987, quando eu fui a Uberaba, eu conheci o Chico Xavier, pessoalmente. Por sinal, é sempre uma experiência memorável, né? Que fica guardada em nossa alma e em nosso coração. Então, nessa visita que Dona Milza fez junto com o Chico diz a ela que o espírito de Vera Cruz o acompanha, tem o acompanhado recentemente,
nessas visitas que ele fazia a esse local. Então, a dona Milza pergunta se Vera Cruz estava ali naquele momento, né? E o Chico confirma, dizendo que sim, que ela estava presente, e que ela pedia à sua irmã, a Milza, que fizesse a mesma coisa na cidade de Valinhos. E ela assim o fez. Dona Milza começou sozinha no seu Fusca, né? Levando pão e leite a um bairro bastante carente de Valinhos, entre a divisa de Valinhos e Vinhedo, que é uma cidade muito próxima a nós aqui, né? E ela deu o nome de Pão dos Pobres de São Francisco. Ali ela começou. Foi convidando uma amiga, outra amiga, foram indo, entregavam cestas básicas, roupas, alimentos. Elas foram vendo uma necessidade muito grande de adultos e crianças que estavam desnutridas. E ali ela lembrou daquele sonho que ambos tinham juntas de abrir uma casa em Valinhos. Ela adquiriu uma pequena casa no centro da cidade de Valinhos e ali ela começou o trabalho. E ela mudou o nome para Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. E a necessidade foi tanta que a casa foi ficando pequena, havendo a necessidade de construir uma sede maior. E assim foi feito. Foi adquirido o terreno, com as doações dos valinhenses, dos amigos, de todas as pessoas, dos comerciantes, né? Foi um trabalho muito árduo da dona Milza, que na época, quando começou, quando Vera Cruz desencanou, ela tinha já 56 anos, então ela já era mãe, né, de um casal de filhos, mas ela se revelou uma mulher empreendedora, porque ela tirou do nada, né, praticamente, adquirindo este terreno, primeiramente, depois iniciou a construção da Casa de Caridade Irmã Vera Cruz, que é a sede atual, e este trabalho foi tão importante para tirar tantas crianças da desnutrição, que teve até artigo no Jornal de Valinhos falando sobre isso, né? Que Casa de Caridade retira muitas crianças e idosos da desnutrição. Porque sempre foi, digamos, o DNA da casa, o acolhimento das pessoas, o alimento e a palavra de conforto. As palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus, né? A boa nova. Então, a Casa de Caridade Irmã Vera Cruz se ampliou bastante, foram vindo voluntários, trabalhadores, médiuns, público, pessoas assistidas, foi aumentando cada vez mais. E a demanda ficou tão grande que Dona Milza correu atrás de atendimento médico, atendimento odontológico para as crianças e os adultos. Isso nós estamos falando da década de 70, quando o SUS não tinha essa capilaridade toda que tem hoje, não tinha essas condições todas que tem hoje, graças a Deus, né? Então, também tinha aula para os jovens de datilografia, tinha aula de corte e costura para as senhoras, tinha aula de artesanato para que as pessoas também tivessem como ter alguma atividade remunerada, né? E ali foi só aumentando, só crescendo. Então, é tradição da Casa de Caridade Irmã Vera Cruz, pela Dona Milza, aos sábados, que é o dia da evangelização, que também aí foi aberto, né? A evangelização de jovens, de crianças e de adultos,
de estudos da doutrina espírita, reuniões mediúnicas, atendimento ao público, preleções, e aí veio. Dona Milza, antes católica, tornou-se uma espírita, né? Então, a tradição da casa, aos sábados, que é quando tem a evangelização, que é quando a casa reúne uma maior quantidade de voluntários e de trabalhadores, de alunos, enfim, é oferecer um farto café da manhã, como se fosse de um hotel mesmo, viu? Ali tem frutas in natura, tem sucos, tem bolos, tem pães, e tem queijo, ovo mexido, né? Aí tem canjica, às vezes, o pessoal varia bastante, mas é muito farto, muito amplo, né? E também a tradição na Casa de Caridade de Veracruz, depois do café, se faz uma oração em conjunto, esse café participam todo mundo, todos os trabalhadores da casa, voluntários, alunos, evangelizandos e evangelizadores também. É aberto. Depois se vai para a preleção, o passe, atendimento fraterno, todo mundo sobe depois para as aulas, né? Para os estudos da doutrina espírita, e as crianças sobem para a evangelização, para as aulas, né? A parte do bazar com venda de roupas, então. Tem a parte do enxoval, da mãe bebê, onde eu entrego o enxoval, tanto para a mãe, né, com produtos de higiene, né, como para a criança, roupinhas e produtos de higiene, e também fraldas, roupinhas, também cobertores, travesseirinhos, tudo completo. É um enxoval muito lindo, é um trabalho muito bonito que as responsáveis fazem, né? E também entrega cestas básicas, que são cestas semanais, né? Não são mensais, são semanais. Aí tem todo o curso também, a parte de curso de corte e costura, as aulas gratuitas que são oferecidas para as pessoas interessadas. E aí vejam bem, a Casa de Caridade, nós temos voluntários de várias religiões. Nós temos voluntários que são da religião umbandista, religião católica, evangélicos, são todos bem-vindos à nossa casa, né? E depois tem mais o trabalho com as mães e as avós, que também tem um trabalho muito bonito de artesanato, onde elas aprendem, né, a trabalhar com muitas coisas ali, trabalho muito, muito legal. E também nós temos o almoço. Ninguém vai embora sem almoçar. Depois do estudo, depois de tudo feito, de todos os trabalhos realizados, o encerramento é o almoço em conjunto, que também tem uma equipe de voluntários da cozinha, que são muito valorosos, que fazem, então, o almoço. Sem falar na tradição também, criada na Casa de Caridade de Veracruz, que é a nossa padaria. A padaria existe há muitos anos, onde são feitos pães artesanais, é feita uma lasanha de berinjela maravilhosa, nhoque, tortas salgadas, pizzas, né, calzones, é uma infinidade de delícias, eu sou suspeita para falar, porque já provei de tudo, viu? Uma delícia. Preços super acessíveis, que toda quarta-feira funciona de manhã bem cedinho, para entregar as encomendas na própria quarta-feira também. As pessoas vão lá para retirar e é aberto ao público, em geral. Também nós temos cursos, né? Curso de estudo da doutrina espírita. Nós temos 4 módulos de estudo. Depois nós temos os estudos avançados, que é dos livros do André Luiz, da obra do Chico. A casa, nós temos datas bem significativas, né? A dona Milza já desencarnou, né? 30 de março de 1995, aos 74 anos, aqui mesmo em Valinhos.
Então, ela consolidou isso tudo em apenas 18 anos. Foi muito desafiador, ela foi muito corajosa e muito empreendedora, né? Nós estamos falando de uma simples dona de casa, né? Que se viu à frente de uma obra social, de um centro espírita e de uma obra franciscana, né? Então, vejam que no dia 30 de maio do ano passado, de 2025, foi os 50 anos de desencarne de Vera Cruz, né? E, neste ano, no dia 3 de maio de 2026, é a data, é o centenário de nascimento de Vera Cruz. Vamos ter algumas comemorações na casa, com certeza, não é? E o ano que vem, 2027, a Casa de Caridade estará completando a maioridade espiritual, 50 anos de existência. Eu gostaria de dizer que a gente fica pensando, né? Ok, quem era Vera Cruz encarnada? Uma dona de casa, uma esposa, ela era uma mãe zelosa, uma filha carinhosa, uma alma boa. Mas também, quem foi esse espírito que precisou reencarnar? Que em 3 meses apenas de desencarne já dá a sua primeira comunicação, que foi recebida na espiritualidade pelo Frei Fabiano de Cristo, que refere em uma das mensagens do livro que estava na casa de São Francisco de Assis, se restabelecendo. Quem era esse espírito? Tudo nos leva a crer que era um espírito completista, que veio para completar, que veio para cumprir algum compromisso com aquele que havia sido seu esposo, seu filho, seus pais, seus irmãos, e que agora retornar com a pátria espiritual, com o dever cumprido, né? Com a sua missão, a sua tarefa. Ela em vida era uma pessoa muito simples, muito discreta, muito reservada, muito amorosa, muito acolhedora, e que no mundo espiritual continua a mesma coisa, muito reservada, amorosa, acolhedora e uma grande benfeitora de todos nós. E pelo jeito, não trabalha só na Casa de Caridade de Vera Cruz, trabalha em outras casas espíritas, em outros lugares, onde houver alguém necessitando de auxílio, de amparo, de socorro, de cura, ela está lá, executando a sua tarefa, com amor, com muito zelo, e no silêncio dos que servem a Jesus. Quanta emoção no programa Sensibilidade de hoje. Lembrando você, amigo ouvinte, telespectador, 13 de maio de 1926, 13 de maio de 2026, 100 anos do nascimento de Vera Cruz, né? E mais, né? Em 2027, 50 anos do trabalho realizado em Valinhos, da Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. Amigo ouvinte, telespectador, encerramos mais um programa Sensibilidade. O de hoje, fomos até Valinhos, Valinhos ali pertinho de Campinas, de Vinhedo, falando com Ana Lia Brasil, da Irmã Vera Cruz, o livro de Chico Xavier, e também da Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. Semana que vem, estaremos juntos com mais um programa
sensibilidade. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.